Boa tarde, queridos irmãos, queridos amigos da nossa Casa Espírita Caminho do Evangelho. Novamente nos reunimos para refletirmos um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus. Vamos iniciar com uma prece, rogando ao nosso irmão maior, querido Mestre Jesus, derrama sobre nós as suas bênçãos, a sua luz, para que possamos dissipar as trevas e assim mergulharmos no seu amor, que a sua amorosidade envolva toda a humanidade, fortalecendo todas as criaturas, encarnadas e desencarnadas, para que todos possamos compreender o seu Evangelho, os teus ensinamentos, e assim colocarmos em prática. Muito obrigada, Senhor, pelo seu amor, que assim seja. Então, meus irmãos, chegamos ao fim de mais um ano. Um ano que passamos com muitas dificuldades, a humanidade passando por dificuldades. Muitos de nós tivemos a ausência dos seres amados, familiares que voltaram, que retornaram à pátria espiritual, amigos queridos, mas nós aqui estamos e devemos a gratidão pelo dom da vida, a gratidão pela nossa família, pelos nossos amigos, pela condição em que nos encontramos. Muitos podem dizer: como assim? Estou passando por dificuldades. Estou com problemas de saúde. Ou tem alguém em casa, um ser amado. Mas mesmo assim, apesar das dificuldades, quando nós entendemos que nós somos o resultado de nós mesmos, que nós só colhemos aquilo que semeamos, então devemos dar graças a Deus pela oportunidade de estarmos refazendo o nosso caminho, pela oportunidade de resgatar os nossos débitos. Então é motivo para alegria, sim. É motivo para agradecermos o ano que passamos. E nós devemos lembrar de tudo que passou durante 2021. Devemos fazer uma reflexão e, se possível, anotarmos, porque quando escrevemos, nós gravamos melhor. Então, devemos fazer uma reflexão como foi o ano que passamos. Eu aproveitei esse tempo de pandemia, esse tempo que nos proporcionou conhecimento, evolução, a prática no bem. Eu fiz tudo que estava ao meu alcance para auxiliar aqueles irmãos em necessidade. Tivemos tantos cursos. Eu aproveitei este tempo para desenvolver-me intelecto, moral, espiritual. A chance foi nos dada.
nos foi dado uma moratória para muitos de nós de continuarmos aqui encarnados por mais um tempo. Que lição que podemos tirar de tudo o que passamos, o que a humanidade passou neste ano? Vamos aproveitar o tempo para reflexionarmos sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas ações, como que estão os nossos sentimentos. Quando falamos de aproveitar a encarnação, sabemos perfeitamente que cada dia mais a taxa de natalidade cai. Menos pessoas querem ter filhos, e quando os têm, no número reduzido. E nós precisamos reencarnar para podermos aprender. Então, se não aproveitarmos bem esta oportunidade, como voltaremos? E se tivermos esta chance, serão geralmente pelas pessoas mais humildes. São elas que recebem os seus filhos, e muitas vezes o que nós, a maior parte de nós, temos o hábito de fazer é o julgar. Falamos, nossa, mas essas pessoas pobres, com poucas condições financeiras, ficam colocando filhos ao mundo. E eu, conversando com a minha filha mais velha, ela falando de uma senhora, jovem senhora, que vai ter o seu 5º bebê. E ela falou, poxa, mãe, mas olha a situação dela, trazendo mais um filho ao mundo. E eu respondi, pois é, minha filha, vocês não querem ter filhos. Minha filha mais velha vai completar 32 anos. E ela diz que ela não quer ser mãe. Então eu falei, vocês não querem ser mães. Alguém tem que trazer esses filhos, esses espíritos para evoluírem. Então, nós temos que aproveitar cada minuto da nossa existência para que nós possamos melhorarmos, para que nós possamos evoluirmos. E para isto, nós temos que refletir sobre o que nós fazemos. Então, aproveitar agora, o final de ano, o início de um novo ano, para avaliarmos como foi este ano. O que eu fiz? Se eu desencarnasse agora, o que eu levaria de bagagem? Eu fiz a diferença na vida de algumas pessoas? Eu amenizei a dor, o sofrimento, seja ele físico, seja ele moral, seja ele espiritual? Eu dediquei um tempo para ouvir aquele irmão que estava em aflição? Se nós não refletirmos, como nós vamos mudar? Se nós não olharmos para dentro de nós, como que nós vamos ver o que há de errado? Quais são as falhas que temos para poder domar essas más inclinações? É fundamental a reflexão. E como vamos iniciar um novo ano, é muito importante nós traçarmos objetivos, as metas, o que nós queremos para 2022. Se Deus nos permitir de continuarmos encarnados
2022, o que nós vamos fazer? Então, nós devemos nos perguntar o que nós queremos. Que mundo que eu quero viver? Que mundo que nós queremos? É um mundo de paz? É um mundo onde impere a justiça, a fraternidade? É um mundo onde as desigualdades sociais diminuem a cada dia? É um mundo onde queremos que todos tenham alimento, onde todos tenham teto para morar? Se é esse mundo que nós queremos, o que é que nós vamos fazer? Depende de nós, cada um fazendo a sua parte. É assim que nós construímos um mundo melhor. Mas para isso nós precisamos refletir que mundo nós queremos. E o que é que eu vou fazer? Se é um mundo de paz, como que eu vou agir? Como serão as minhas ações para que haja paz? Eu quero um mundo, morar numa cidade limpa, respirar um ar menos poluído. O que eu estou fazendo? O que eu vou fazer para ter esta cidade limpa? O que eu vou fazer para respirar um ar mais puro, uma água menos poluída? Como que está o meu consumo das coisas, desde a alimentação, dos objetos? Eu estou reaproveitando aquilo que é possível reaproveitar? Eu estou reciclando o material? E, de certa forma, quando assim fazemos, ajudamos aquele nosso irmão que depende deste material, é dele que ele tira a sua sobrevivência. Se nós queremos saúde, como que estamos nos alimentando? Com embutidos? Com produtos predominando, os produtos industrializados? Eu faço atividade física? Como quero ter saúde se eu não cuidar dela? Eu não quero adquirir um tumor maligno, mas aí consumo um monte de embutidos, refrigerantes, tabagismo, bebidas alcoólicas. E eu não quero ter problema de saúde. Aí quando aparece, fica apavorado. Mas nós, como falamos anteriormente, somos resultados de nós mesmos. Não são os outros responsáveis, somos nós. Ah, mas é o outro que está contaminando a água. Talvez agora não o contaminemos, mas quantas vezes já fizemos isso, talvez no passado? Então, temos que cuidar muito do que nós queremos. Nós devemos traçar as metas, os nossos objetivos. Como aproveitar essa preciosidade que nos é renovado todos os dias, que é o tempo? Conta uma história, uma lenda, que no Velho Testamento os judeus selecionaram vários textos e entre eles tem a história de um jovem que ele queria desbravar o mundo, adquirir conhecimentos, queria conhecer culturas diferentes. E aí ele sai em busca de povos, dessas novas experiências. E ele passou por muitas cidades, muitos vilarejos, e chegou
em um deles, um vilarejo bem pequeno, cercado por montanhas, no vale profundo. E como ele era pequeno, este jovem foi caminhando pelo vilarejo e lá no final tinha um cemitério. E ele chegou, encontrou com um senhor que fazia limpeza, que varria, e ele foi olhando os túmulos. Olhava um túmulo, aqui, já fulano de tal, 4 anos, 8 meses e 2 dias. No túmulo ao lado, aqui, fulano de tal, 3 anos, 5 meses e 15 dias. Ao lado, 1 ano, 9 meses e 8 dias. E assim foi. Todos os túmulos estavam na lápide, gravado o nome e os dias, os anos, os meses e os dias. E ele ficou intrigado. Nossa, que estranho. Mas aqui é um cemitério só de crianças. Um vilarejo tão pequeno. E as outras pessoas? E os jovens? E os adultos e os idosos? Aonde estão sendo sepultados? E ele vai procurar aquele senhor e pergunta a ele: tem outro cemitério que eu não encontrei? Não, só tem este. Mas aonde estão sepultados as demais pessoas que não são crianças? E esse senhor perguntou: como assim? Ele falou: lógico, nas lápides estão todas as idades de crianças. Aí ele falou: não, é que nós temos um costume. Aqui no vilarejo, nós contamos os dias todas as noites. Antes de dormirmos, nós nos perguntamos, fazemos uma reflexão. Neste dia, eu fiz todo o bem possível? Eu aproveitei bem o tempo? Eu auxiliei quem de mim precisou? E aí, quando eles, segundo a sua reflexão, achavam que realmente eles fizeram tudo isso, eles pegavam uma caderneta e anotavam um dia. E assim, quando eles desencarnavam, alguém da família pegava a caderneta e contava o tempo de vida. Então, o tempo de vida era contado pelo bem que se fazia, pela utilidade, pelo aproveitamento desse dia. É uma história judaica, não é cristã, mas nós podemos aproveitar bem este conhecimento. Nós podemos tirar uma lição. É muito semelhante ao que Santo Agostinho nos deixou no Livro dos Espíritos, temos também no Evangelho, e que quando se pergunta qual é o melhor caminho para a nossa evolução, na questão 919, e é respondido que o único caminho para nós nos melhorarmos é o autoconhecimento, é o conhece-te a ti mesmo. E ele nos dá a dica que todas as noites nós devemos fazer esta reflexão. Como foi meu dia? Eu fiz todo o bem possível? Eu ajudei quem precisava e eu tinha condições de ajudá-lo? Como foram os meus pensamentos? Eu perdoei aquele ou aqueles que me magoaram. Aliás, os outros não nos magoam. Somos nós que nos magoamos. Eu perdoei? Eu aproveitei o tempo para ter bons pensamentos?
para orar para aqueles nossos irmãos que estão em angústia e sofrimento. Eu liguei querendo saber como que aquele doente, aquele amigo, aquele familiar está. Levei uma palavra de consolo. Nossa irmã Joana de Ângeles, ela diz, na maioria dos livros da linha psicológica, ela diz que nós temos que meditar. Orar, ela diz, é conversar com Deus. E meditar é ouvir Deus. Eu acredito que a grande maioria de nós temos uma grande dificuldade para meditarmos. Nós, sabendo de tudo isso, muitas vezes, na grande maioria das vezes, não fazemos isso. Começamos e aí deixamos. Nós temos o péssimo hábito de começar as coisas e não terminarmos. Nos falta disciplina. Quando o nosso irmão Chico Xavier pergunta a Emmanuel o que ele deveria fazer, né, para se melhorar, e ele diz: disciplina. Primeiro, disciplina. Segundo, disciplina. E terceiro, disciplina. Então, essa é uma das coisas que nós precisamos fazer para desenvolver o nosso autoconhecimento, para conhecer as nossas mazelas, para apontarmos as armas, para destruir o orgulho, pelo menos para ir controlando o orgulho, para sermos mais caridosos, para sermos pacíficos, para sermos indulgentes, para adquirirmos as virtudes que nos levam à verdadeira felicidade. Então, nós precisamos meditar, nós precisamos aquietar o nosso ser, nós precisamos ouvir o que os outros têm a nos dizer sem melindres. Os outros podem nos ajudar e muito. Os amigos geralmente não fazem isso. Mas quando alguém nos critica, nós prestarmos atenção. Às vezes, na hora dói. Mas aí, vamos fazer uma análise, ver se ele não tem razão. Nós vivemos sempre numa correria. Sempre numa correria. Então, o que nós devemos fazer? Certa feita, foi perguntado a uma senhora que trabalhava numa mansão. E o trabalho dela era lavar os cristais e todas as louças finas. Aí perguntaram a ela, descobrindo que ela nunca quebrou nenhum objeto. Nunca estragou nenhuma louça. Como que você consegue lavar essas louças delicadas e não as quebrar? E ela respondeu: quando eu lavo a louça, eu lavo a louça. Como assim? Quando ouvimos isso, nos perguntamos. Mas aí refletimos. É verdade, nós temos que estar presentes naquilo que nós estamos fazendo. Nós precisamos prestar atenção. Nós temos o hábito de ficar remoendo o passado. E aí vem as mágoas, aí vem os ressentimentos, aí encontra motivo para não perdoar, esquecendo os ensinamentos do Mestre Jesus, que manda perdoar sempre, não 7 vezes 7, mas 70 vezes 7, ou seja, sempre. Nós ficamos sempre no passado
ou no futuro, mas esquecemos de viver o presente. Muitas vezes, principalmente os homens, a esposa que fala pouco, né? Geralmente nós mulheres falamos pouco e ficamos blá, 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 e fala, fala, fala. E ele, sim. Aí se pergunta, o que você acha daquilo que eu te falei? Ele, né, leva aquele susto, porque não está prestando atenção. E nós também muitas vezes fazemos isso. Quando a gente não quer ouvir, é um assunto que não nos interessa, a gente acaba fazendo isso. Nós acabamos não ouvindo o outro. E é um grande erro. Nós temos que estar atentos no que está acontecendo. Se nós queremos nos conhecer, nós temos que prestar atenção não somente à noite, que geralmente a gente poucas vezes faz esta avaliação à noite, mas o ideal não é à noite. O ideal é na hora que acontece o fato, a gente refletir. Quando temos um sentimento de ressentimento, de mágoa, de raiva, refletir. Por que estamos sentindo isso? Ah, estou sentindo isso porque fulano me ofendeu, porque fulano fez isso. Mas por que isso me magoa? Por que isso me ofende? Qual é a origem? Ou então, certos acontecimentos que fogem no momento da nossa alçada, por que acontece? Para que acontece? Na verdade, é para aprendermos sempre, para refletirmos que lição eu posso tirar disso. O que eu devo aprender com tudo isso? E jamais ficar se sentindo vítima. Jamais ficar dando uma de coitadinho. Oh, eu sou vítima. Oh, tudo acontece comigo. Não, vamos, quando nos dão limão, vamos fazer uma limonada e não ficar reclamando. A grande maioria de nós temos problema da reclamação, que na verdade é clamar duas vezes. E a gente vai reclamando até que uma hora a gente lembra. Nossa, estou clamando duas vezes. É hábito nosso. Então nós temos que construir novos hábitos. Então, nesse 2022, quais são os hábitos bons que eu quero desenvolver? Lembrando bem que nós temos todo o amparo da espiritualidade, que nós não estamos só, que nós temos os amigos espirituais mensageiros de Jesus, que trabalham sem cessar para nos amparar, para que nós possamos caminhar rumo a Jesus, para que nós possamos compreender a mensagem de Jesus e praticarmos. Basta nós queremos. Nós temos uma questão no Livro dos Espíritos que pergunta se nós somos influenciados pelos Espíritos. E a resposta, muito mais do que imagineis. De ordinário, são eles que vos conduzem. São eles que vos dirigem. Então vamos nos perguntar o que eu quero para 2022. Que tipo de espíritos eu quero que me conduzam? Que espíritos eu quero que estejam ao meu lado? E nós sabemos que somos nós que os atraímos. Então vamos aproveitar o tempo, vamos refletir, vamos traçar os objetivos e vamos ter disciplina para atingir estes objetivos. E nós, com a oração, com o desejo sincero, nós vamos ter a força de que necessitamos. Aí nós vamos ter um mundo melhor.
É assim que vai ocorrer a transição planetária. Não é no passe de mágica. É com o trabalho de cada um de nós, amando, perdoando, auxiliando quem precisa, a começar por nós mesmos. Por isso é fundamental estudarmos. Nós não temos a facilidade de gravar número, versículos. Nós lemos, estudamos e não lembramos as datas, mas nós temos que guardar a mensagem, nos empenhar o máximo. E assim, com certeza, nós vamos construir um mundo melhor, um mundo de paz, de amor e de justiça, contando sempre com o Mestre dos Mestres, com o nosso Messias, que veio a este mundo para nos ensinar o caminho. Reflitamos, para assim nos tornarmos melhor. Muito obrigada pela atenção e que a paz de Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja.